Olá, meus queridos, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Hoje é o 32º dia da nossa quarentena do amor. E hoje eu vim trazer uma meditação rápida, mas muito importante para vocês, que vai falar um pouquinho sobre o amor que satisfaz as necessidades sexuais. Para nós darmos início a essa meditação, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor comigo em 1 Coríntios 7:3. Onde a palavra nos fala que o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma a mulher para com o seu marido. Amém? Algumas pessoas elas acreditam que a Bíblia não tenha nada de bom para dizer a respeito de sexo. Contudo, Deus tem muitas coisas para nos dizer a respeito dessa bênção que Ele preparou para nós. Mesmo com alguns limites e restrições, a nossa experiência sexual pode alcançar um nível bem mais elevado do que aqueles anunciados na TV, nos filmes ou o que a sociedade nos prega em geral. O casamento cristão, ele deve ser prosperado a cada dia. O romance do nosso casamento, ele deve florescer a cada dia. Afinal de contas, ele foi criado por Deus. E nós devemos saber celebrar este lindo presente com alegria, com amor, com pureza, santidade e com muito prazer. O livro de Cantares, muitas vezes, ele é interpretado de maneira incorreta. Ele é visto como uma alegoria da paixão de Deus pelo seu povo, quando na verdade ele é uma linda história de amor. Ele nos descreve o ato sexual em detalhes poéticos, mostrando como um corresponde ao outro. E ele expressa como a honestidade e o entendimento em assuntos sexuais nos levam a uma vida mais segura de amor. O sexo ele é apenas um dos muitos aspectos do casamento. Porém, quando um começa a dar mais importância do que o outro nessa área, a nossa natureza de unidade ela pode começar a ficar abalada. O fundamento bíblico do casamento ele nos foi apresentado lá na criação do mundo, quando Deus criou Adão e Eva. Quando Deus disse, ela foi feita para ser alguém que o auxilie e o corresponda, lá em Gênesis 2:18. A unidade deles era tão forte que eles foram considerados uma só carne diante de Deus, lá em Gênesis 2:24. E esta mesma unidade é a marca de todo o casamento. No ato do romance, unimos o nosso coração um ao outro, em uma experiência de amor que nenhuma outra forma de comunicação é capaz de atingir. E por essa razão que o leito conjugal deve ser conservado puro, sem máculas, lá em Hebreus 13:4. Essa mesma experiência não é para ser compartilhada com mais ninguém. É algo que Deus criou para ser feito apenas entre duas pessoas que se amam, duas pessoas que assumiram o compromisso de serem uma só carne. Entretanto, sabemos que nós somos fracos. E quando essa necessidade ilegítima ela é invadida, invalidada, quando ela é tratada como sendo egoísta, como sendo uma exigência do outro, o nosso coração está sujeito a se afastar do casamento, tentando preencher esse desejo de outra forma, em outro lugar ou até mesmo com outra pessoa. E para agir contra essa tendência, Deus estabeleceu o casamento como uma mentalidade de uma só carne. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. E também da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a sua mulher. 1 Coríntios 7:4. O sexo não é para ser utilizado como negociação dentro de um casamento. Ele não é algo que Deus nos permite reter sem consequências. Apesar de existirem abusos a esse padrão projetado divinamente, a essência do casamento é a de nos darmos um ao outro para satisfazermos as necessidades um do outro. O sexo ele é uma oportunidade dada por Deus para cumprir esse propósito. Então, não se recusem um ao outro. A Bíblia ela já nos adverte que, exceto por mútuo consentimento e duração de certo tempo para se dedicarem à oração, e depois unam-se de novo para que Satanás não os tente para não terem domínio próprio, por não terem o domínio próprio. Essa passagem está lá em 1 Coríntios 7:5. Você é a única pessoa chamada e designada por Deus
para satisfazer as necessidades sexuais do seu cônjuge. Se você permitir que a distância cresça entre vocês nessa área, você permite que a rotina tenha lugar no seu casamento. E você está tomando algo que por direito e exclusivamente pertence ao seu cônjuge. Se você permitir que o seu cônjuge saiba, através de palavras, ações ou até mesmo falta de ações, que o sexo não precisa mais ser do jeito que você quer que ele seja, você rouba dele o sentido de honra e de ternura que foi estabelecido por Deus. Você viola a unidade de uma só carne dentro do seu casamento. Então, seja você aquele que se vê como que está sendo privado ou aquele que admite estar privando o outro, saiba que os planos de Deus é que vocês encontrem um equilíbrio e cheguem a um acordo agradável. Mas saiba também que o caminho para que vocês cheguem até lá não é alcançado com reclamações, com argumentações ou com mau humor. O amor, ele é a única maneira de restabelecer a união apaixonada entre vocês. Cada um dos aspectos que o nosso desafio da quarentena do amor nos aborda, a paciência, bondade, generosidade, atenção, proteção, honra, perdão, terá um papel de renovação na intimidade sexual de vocês. Quando o amor de Cristo é a fundação do seu casamento, a força da amizade e a relação sexual podem ser experimentadas a um nível que o mundo nunca conhecerá. Vocês foram comprados por alto preço. Deus declarou em 1 Coríntios 6:20: Ele colocou o seu amor em você e fez tudo para lhe fazer desejá-la. Agora é a sua vez de pagar o preço do amor para ganhar o coração da sua esposa ou do seu marido. Quando agir assim, você sentirá a felicidade absoluta que flui quando o sexo é feito por todas as razões corretas. E como se não fosse suficiente, você também terá a oportunidade de glorificar a Deus com o seu próprio corpo, lá em 1 Coríntios 6:20. Isso é lindo. O que Deus reserva para nós através do ato sexual, quando ele é feito consensualmente, quando ele é feito com entendimento, quando ele é feito com amor, quando nós entendemos que para tudo na nossa vida existe uma base bíblica e quando nós reconhecemos a soberania desse amor que Deus nos proporciona, o ato sexual ele se torna algo ainda mais prazeroso e lindo diante da presença de Deus. Que hoje nós possamos levar essa meditação até o nosso coração e que nós possamos entender que nós devemos coabitar com o nosso cônjuge, com entendimento, com prazer, com amor, com dedicação, que nós devemos nos reservar apenas um para o outro, para o desejo um do outro, e que nós possamos elevar esse patamar a um nível ainda mais profundo, a um nível ainda mais elevado de intimidade, de união, de entrega, que nós possamos elevarmos o nosso sentimento de amor e de prazer para o nosso cônjuge a um patamar ainda mais elevado neste dia. E para o nosso desafio de hoje, se possível, relacione-se com o seu marido, com a sua esposa, de uma maneira que você honre ele, de uma maneira que você respeite as necessidades dele através da relação sexual. Peça a Deus para que esse momento seja agradável para vocês dois e para que seja um caminho, uma porta a mais para a intimidade de vocês, para que ela cresça cada vez mais. Depois anota lá no seu caderninho como foi essa experiência, se essa experiência foi satisfatória para você. Vocês já oraram juntos a Deus, apresentando a relação sexual de vocês? É muito importante que nós consagremos até mesmo o nosso ato sexual para Deus. Se isso não aconteceu da maneira como você esperava, o que você acha que está dificultando essa situação? Como você se compromete hoje em levar isso a Deus? Ore, peça ao Senhor que abra novas portas na intimidade de vocês. Ore ao Senhor para que novas estratégias estejam sendo trazidas a vocês e que vocês alcancem
esse patamar mais elevado dentro dessa área de intimidade que o Senhor proporciona a vocês. E se foi bênção para os dois, o que você pode aprender com isso e transformar em algo ainda maior para o seu futuro? Que vocês possam hoje degustarem da presença um do outro com santidade e admiração. E para fecharmos hoje essa nossa meditação a respeito do amor, lá em Cantares de Salomão, no capítulo 7 e 6, que vai nos dizer quão formosa e quão aprazível és o amor em delícias. Amém? Que vocês possam ficar com essa meditação e que vocês hoje consigam orar e entregar essa intimidade de vocês ao Senhor e viver essa profundidade do amor que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Permaneçam abençoados e nós nos vemos amanhã para mais um desafio. Deus abençoe.